para a gente superar os nossos obstáculos, nós vamos abordar nesse mês de março de algo que a gente precisa ter acoplado à fé para que a gente possa ter a superação, que é determinação. Então nós vamos falar sobre determinação e superação nessas 4 segunda-feiras, acho que é 4 ou 5, 4 segunda-feiras que nós temos do mês de março. Gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. A gente está no meio de uma conferência aí de carnaval e você está vendo aí que a igreja está decorada para o ambiente, o povo fazendo festa. Daqui a pouco, hoje à noite, tem ainda aí mais umas palavras, amanhã um encerramento, toda a programação da igreja, todo o cuidado. Os bispos estão trabalhando nessa conferência já desde o ano passado e tem sido bênção, amém? Então nós vamos dar início e eu quero, em nome de Jesus, no final dessa reunião, declarar que a unção de determinação esteja conosco, porque nós precisamos ser determinados com as coisas. E eu quero começar a mensagem com um texto que está em Hebreus capítulo 10, versículo 39, Hebreus 10, 39, aonde diz assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé. Então, quando nós começamos essa série de palavras em fevereiro, falando de fé e superação, é que a gente só consegue superar mediante a fé. E eu falei nessas semanas anteriores, quando eu estava falando sobre fé, que nós vamos alcançar 2025, mas situações que nós passamos e que nós não alcançamos, isso não possa ser um entrave, um empecilho para a gente crer no sobrenatural de Deus. Se nós estamos num ano de superação, em nome de Jesus, esse é o ano da superação. Então fala sobre fé. Fé, nós porém não somos do que retrocede. Ou seja, se Deus falou, vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer. Amém? Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer grandes coisas. E aí ele diz: somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos, entretanto, da fé. Ou seja, se não deu certo ontem, hoje vai dar certo. Hoje é um novo dia. Amém? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu quero compartilhar uma palavra hoje, dando início a essa série sobre determinação, que é muito importante para a gente alcançar coisas grandes, e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Amém? Eu quero que você tenha um momento com o Senhor, feche os seus olhos, busque da presença de Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, ó Deus, nessa manhã, declarar, Deus, o teu poder, a tua graça, que o Senhor, ó Deus, venha com o teu poder, visita, Senhor, ó Deus, nessa série de mensagens, que hoje, Senhor, ó Deus, nessa primeira segunda-feira do mês de março, seja, Senhor, ó Deus, uma manhã de direcionamento, uma manhã de unção, uma manhã de capacitação, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, faça, Deus, com que possamos ser tocados pela tua palavra nessa manhã. Nós nos reunimos aqui, Senhor, ó Deus, no teu altar, pedindo, Deus, a direção do teu Espírito. Nos capacite, Deus, nos molde, Deus, opere no nosso meio, faça o milagre acontecer, Pai, em o nome de Jesus. Que seja, Senhor, ó Deus, de muito ensino, que nós possamos compreender sobre a importância dos esforços, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Deus, esse mês de março, um mês abençoado, um mês
próspero, um mês de milagres. Senhor, em o nome de Jesus, visita cada um aqui, Senhor Deus, visita. Nós colocamos diante do Senhor esse mês que se inicia, nós colocamos, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, e nós profetizamos, Deus, a tua palavra, que desde que recebemos no começo do ano, um ano de superação, que seja, Senhor Deus, um março de superação, que venhamos vencer os desafios, que venhamos superar os obstáculos, mediante a fé, mediante a determinação. Senhor, em o nome de Jesus, eu oro, meu Pai, e declaro, em o nome de Jesus, deixa Deus falar com você através dessa canção. Tem esse momento com o Senhor. Coisas novas Deus tem para a sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós engrandecemos o teu santo nome, meu Pai, e eu quero declarar, Pai, o teu poder, a tua graça, em o nome de Jesus.
por aqueles que se encontram aqui, ó Deus, no templo, reunidos no teu altar, e aqueles, Senhor, ó Deus, que se encontram, ó Deus, assistindo essa mensagem, essa palavra, enfim, através dos meios de comunicação, que o Senhor, ó Deus, traga renovo, Senhor, ó Deus, que o Senhor alcance os corações que estão acompanhando essa mensagem, através, ó Deus, das mídias sociais. Eu declaro, Deus, o teu poder e a tua graça, que o Senhor, ó Deus, visita-nos e traga, Senhor, ó Deus, de direção para esses dias, que o Senhor traga renovo, que como nós dizemos aqui no começo, Deus, que o mês de março seja um mês de março abençoado, próspero, de grandes realizações, que o Senhor, ó Deus, venha gerar em nosso coração, ó Deus, expectativa para algo novo, que nós venhamos alcançar coisas grandiosas, ó Deus, nesse mês de março. Eu declaro, Senhor, ó Deus, um mês de portas abertas, um mês de milagre, um mês de prosperidades, Senhor, em o nome de Jesus, um mês de bênçãos, em o nome de Jesus. Nós profetizamos como igreja, um mês de grandes realizações, meu Pai, em o nome de Jesus. Aquele que há muito tempo ora, ó Deus, e que espera por um milagre, que seja, Senhor, ó Deus, um mês da concretização de muitos sonhos, um mês, Senhor, ó Deus, de coisas impossíveis acontecendo. Nós, ó Pai amado, diante do teu altar, nós declaramos sobre a igreja um mês de avivamento, um mês, ó Deus, de dependência do teu poder. Senhor, em o nome de Jesus, nós desde já, como igreja, nós oramos, colocando, Deus, diante do Senhor, meu Deus, cada lar representado, nós colocamos, Deus, cada estabelecimento, ó Deus, da tua presença. Deus, nós colocamos tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Deus, em o nome de Jesus, a nossa família, o nosso trabalho, Senhor, em o nome de Jesus, os desafios pessoais, os sonhos profissionais, meu Deus, em o nome de Jesus, as conquistas, que seja, Senhor, ó Deus, de fato, o ano da superação em nossas vidas. Deus, nos ensina sobre esse princípio, Deus, de determinação, que possamos ser ousados, que possamos ser encorajados pelo Teu Espírito Santo nesses dias, que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, seja o suporte e seja, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o centro dos nossos ensinos, que através do poder do Teu Espírito, a Tua mão esteja sobre nós, e que o Senhor, ó Deus, possa inclinar os Teus ouvidos, a nossa oração e o nosso clamor, e que o Senhor venha revelar o Teu poder sobre nós, que possamos ser cheios da Tua presença. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Vou dar esse tempinho aí, como a gente sempre faz. Se você puder já separar seu envelope, seu dízimo, sua oferta, enfim, seu compromisso com a casa de Deus. Dizer para você que está acompanhando a mensagem que Deus, em nome de Jesus, muito breve, daqui uns minutinhos nós vamos entrar na mensagem, que Deus possa abençoar também grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, quando você vai separando, esse é o recado. Dizer aí que nós estamos aí em conferência, e em nome de Jesus, se você conhece pessoas que queira participar de um evento como de renovo, nós estamos oferecendo essa conferência com o propósito de transformação de vidas, em nome de Jesus. Então nós temos essa programação hoje ainda, na segunda-feira, no período da noite, e amanhã também nós temos a programação, ordenação, unção de líderes, de obreiros, enfim. Glória a Deus. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar lá no grupo sobre a questão de horários, programações, que lá a gente vai estar falando. Amém? Então, como eu disse, nós falamos sobre fé e superação, e esse mês de março nós vamos falar sobre determinação acompanhada da superação. E eu quero compartilhar um texto que está em Marcos capítulo 5, um texto da palavra de Deus. Marcos capítulo 5, conta a história, vamos ler aqui para a gente fazer aqui uma discorrida sobre esse tema. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o 34. Precisamos ler o texto para a gente compreender o que eu quero explicar, trazer para cada um aqui nessa manhã. Vamos lá, a partir do versículo 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos,
e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes, indo a pior. 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. 29. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou. 29. Imediatamente cessou a hemorragia, sentiu. 30. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Versículo 31. Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada, trêmula, cônscia de que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. 34. E disse ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Que coisa tremenda. Feche os seus olhos, Pai. Que esse texto, Senhor, oh Deus, esses versículos que aqui lemos, a história tremenda de uma mulher ao qual foi transformada pelo poder. Que nós possamos, Deus, nessa manhã, mergulharmos nessa caminhada que é aqui relatada em 10 versículos, mas sabemos que foi praticamente uma história na vida dessa mulher, mas que teve um desfecho de sucesso, porque alcançou a sua superação, não somente mediante a fé, mas uma pessoa que nos ensina sobre a importância da determinação. Senhor, em o nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, através desta mensagem que lemos aqui, que o Senhor, ó Deus, opere no nosso meio, que o Senhor faça de nós, Senhor, ó Deus, essa palavra, Deus, como cerne para a nossa caminhada no mês de março. Que quando nós nos depararmos, Deus, com as situações adversas que a vida nos proporciona, que nós possamos olhar para a Tua palavra, que nós possamos olhar pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, e que através do Teu poder, Senhor, ó Deus, que operou na vida dessa mulher, tão vivo quanto nos dias atuais, opere no nosso meio. Nós oramos, Senhor, ó Deus, pelo socorro do Senhor, nas necessidades de cada irmão, que seja, Senhor, ó Deus, dias de respostas, dias de milagres. Assim nós oramos, Pai, e declaramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Nós lemos aqui esse texto e agora nós vamos viajar um pouco sobre ele. Aqui conta a história de uma mulher. A Bíblia fala que ela já estava sofrendo de um mal há 12 anos, ela tentando o sucesso. E a Bíblia relata que ela, no versículo 26, ela já tinha sofrido desse mal, tentando o tratamento, tentando a cura, na mão de vários médicos. E eu, quando leio um texto como esse, não é que eu procuro, eu acabo me encaixando numa situação como essa. Eu lembro bem que nós tivemos não vou dizer um sofrimento, mas nós tivemos uma caminhada de dificuldade com meu filho mais novo, Marcos Paulo. O Marcos Paulo, ele era bebezinho, ele tinha 6 meses, ele sofreu uma convulsão, ele quase morreu.
E a partir daí, ele praticamente, nós sofremos, fizemos um acompanhamento médico, quase praticamente durante 5 anos. E eu lembro bem que, eu tenho meu plano de saúde, e quando você está passando por um momento de socorro, aí às vezes o plano ele não funciona muito bem. Por quê? Porque às vezes você precisa, mesmo em caráter de urgência, um atendimento com um profissional, e se você marcar para de imediato, você não consegue, você consegue só lá na frente. Então você acaba tendo que sair do seu plano, sair não, você vai ter que procurar um recurso particular, porque a saúde não espera. Pois bem, foi o que aconteceu comigo. Eu lembro bem que nessa primeira situação, onde ele sofreu uma convulsão, quem viu ele tendo essa convulsão eram os 2 irmãozinhos brincando. E eu lembro bem, eu dava aula numa faculdade da cidade, e eu estava saindo para ir num sábado, e eles estavam brincando no chão, e eu lembro bem do meu mais velho, ele deveria ter, a diferença entre eles é 5, quase 6 anos. Então o Pedro Paulo tinha 6 aninhos, e ele pegou e falou, eu no quarto me arrumando, porque eu tinha uma reunião pedagógica numa faculdade, e aí eu lembro que ele pegou e falou, pai, meu irmão está estranho, e eu olhei, e o Marquinhos estava sentado, e ele estava convulsionando, virou o olho, um troço assustador, eu achei que ele tinha enfiado algum brinquedo, foi um negócio de doido, até nós chegarmos no hospital. Foi aquele susto, porque eu nunca tinha passado por isso, e eu testemunhei isso na igreja, que eu lembro bem que eu peguei, foi aquela gritaria em casa, corre, pega, e ele foi ficando roxo, a veia do pescoço começou a saltar, eu não sei o que estava acontecendo, e eu lembro que eu peguei ele, corri com ele para o carro. Nisso eu apertei o controle do portão, para o portão ir abrindo, e eu estava naquela correria de procurar a chave do carro, e gritando em casa, pega a chave do carro, estou procurando, não estou achando. E eu tenho um controle que não fica no chaveiro do carro, fica em casa, para serviços domésticos, para fazer a faxina e tal. E eu tinha aberto o portão com o controle que fica fixo em casa. Aí a Cíntia de certo pensou, ia na correria, no susto, no atropelo, de certo pensou, ele achou a chave, estava abrindo o portão, ela de certo não viu, aí ela pegou pegou o controle de novo, foi lá e apertou, e o portão foi fechando, e eu fui para o carro levando ele. Nisso ela já tinha tentado fazer os procedimentos de primeiros socorros, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo, nós achamos que ele engasgou com alguma coisa, porque ele estava brincando com o irmão dele. E nisso eu tentando conversar com o mais velho, filho, o que você colocou na boca dele? Pai, não coloquei nada e tal, e aquele negócio, aquele coisa de doido. Eu sei que nós fomos para o hospital, mas já chegamos muito assustados. Foi uma cena que marcou minha vida. Tanto é que esses dias eu comentei com os irmãos, foi aniversário dele, agora em fevereiro, e eu falei para ele, filho, você é um cara que deu muito susto para o pai, Deus tem muitos planos para a tua vida. Você é um homem que Deus vai te usar muito. Você está se tornando aí, você está um rapazinho, ele fez 14, e ele já quer ter 18 como o outro, ele já quer ser mais velho, ele é para frente, demais da conta. Mas, pois bem, eu lembro que nós demos a entrada no hospital, e aí aquela história, foi feito o procedimento de primeiros socorros. Eu lembro que eu pedi para entrar junto, eu entrei mesmo junto e passei um momento lá, porque eu achei que eu ia perder ele, porque ele parou de respirar do caminho. Eu moro na Renault, já na Baixada, chegando ali por perto do mercadinho, que legal. Ele fez o último suspiro assim, nossa, aquilo foi uma coisa que me marcou, e eu lembro bem que no desespero eu meio que encostei o carro, ele no colo da Cíntia, eu coloquei a mão no peito dele assim, e eu dei um grito no carro, repreendi o espírito de morte, aquele negócio de doido, e aquele choro, aquela oração, aquele desespero. E aí ele meio fez assim, aí a Cíntia falou, ele está vivo. Eu estou falando para vocês porque foi isso que aconteceu. Ele está vivo, amor, corre para o hospital. E aí nós entramos no hospital, corri rápido, nem cheguei ali, já peguei, já fui, eu sei como que é a emergência ali no hospital, já entrei na porta e falei, socorro e tal, e aquele desespero de um pai. E o médico veio, um médico conhecido meu, e o que aconteceu tal, e eu lembro bem que eu já ali mesmo eu comecei a orar, colocamos ele na maca, aquele atropelo, e aí eu orei, gritei, a minha oração era um grito só. Então, quando eu leio um texto como esse, eu me enquadro numa situação dessa mulher. E aí aqui ainda fala que ela já havia
passado na mão de vários médicos. E eu lembro bem que passou aquele susto, enfim, ele parou de ter a convulsão, poderia ter a convulsão, que é o protocolo da doença, desse sintoma e tal. Aí o médico me chamou e falou assim, não, Pompílio, ele não vai convulsionar, nós demos um tegretolzinho para ele, falou assim. Aí eu falei, mas doutor, deu um tegretol já de cara, assim, eu sei que o tegretol é tarja preta, eu sou professor, eu lido com adolescente, com criança, um remédio tarja preta. Aí ele falou, não, mas isso daí, nós vamos deixar ele tomando isso aí uns 2 anos, 3 anos, e eu sei da reação dessa medicação. E eu falei para ele, eu falei, doutor, não é assim. Aí ele falou, não, você fica tranquilo. Eu falei, não é assim, como assim, o senhor vai dar um tegretolzinho para ele? Nós vamos dar umas miligramas para ele tomar por dia e tal, e ele toma, tem uns que tomam até os 5 anos, tem outros que tomam até os 10, tem outros que tomam mais, aí vai fazer um tratamento e tal, mas isso aí, você fica tranquilo, não se assusta. Eu lembro que ele, nessa sua fala, era a intenção, esse pediatra, ele me acalmar. Fizemos aquele primeiro procedimento e eu fiquei com aquela história do tegretol e tal. E eu lembro que eu saí dali, queria marcar um neuropediatra e eu não conseguia achar. Falo para vocês a questão do plano. E aí você quer fazer um tratamento com o neuropediatra e tipo assim, você liga na clínica daqui 60 dias. Então não tinha o que esperar. Eu tinha que procurar o socorro para o meu filho. Dali do hospital eu já levar ele para um especialista. E você, quando é filho, você quer o melhor. E eu lembro bem que eu fui ouvindo um monte de gente, o que aconteceu, foi bastante gente lá no hospital, falou, não sei e tal, não, leva no fulano, tá? Eu fui no médico em Dourados, um neuropediatra, marquei consulta, e quando o cara tem nome, e ele já tem respeito na área que ele desenvolve, ele pode pedir o que ele quer que o povo paga. Eu lembro bem que eu paguei cara a consulta. Na época eu paguei R$800, o Marcos tem 14, isso tem 14 anos atrás. Eu paguei R$800 na consulta. Paguei a consulta e tal, aí o doutor me atendeu. Aí ele falou, então, pai, nós vamos ter que fazer o seguinte agora, nós vamos ter que fazer uns exames, vamos fazer isso, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer toda uma bateria de exames. Não, doutor, o senhor pode prescrever, porque eu tenho CACEMES, aí eu vou fazer numa clínica que tem convênio e tal. Aí ele falou, então, pai, só que é assim, eu atendo dessa forma. Se eu ponho a mão no Marquinho, ninguém mais põe a mão nele. Esse é o meu jeito de trabalho. Então, se o senhor quer levar, fazer exame em outro lugar, o senhor pode levar, só que eu já não ponho mais a mão. Por quê? Porque a pessoa, eu falei para ele, mas como assim, doutor, por quê? Não, porque às vezes é um profissional que vai fazer o exame que eu não conheço, e eu que vou assinar sobre os laudos dele. Tá, onde que o senhor quer chegar? Não, nós vamos ter que fazer a tomografia, aqui na minha clínica faz a tomografia. Ah, tá, então tá bom, doutor, não, então vamos fazer a tomografia, vamos fazer tal coisa. Tá, e os exames cobrem pela CACEMES? Não cobre pelo CACEMES. E quantos que é a tomografia? E a tomografia era R$600 e foi colocando tudo a relação dos exames. Aí eu falei, doutor, eu não tenho esse dinheiro. Não, mas você fica tranquilo, eu lembro bem, não tinha o Pix e tal, porque eu estou falando coisa de 14 anos. Aí você vê a evolução da tecnologia, né? Estou só fazendo uma narrativa porque eu me enquadro nisso. Aí ele falou, não, aí você vê como que você vai fazer isso. Aí você fala com a minha secretária, não vamos falar de dinheiro, vamos falar do Marquinho. Lá depois você acerta a sua conta e lá você paga como você quiser, você dá uma entrada, você parcela em 5 cheques, 6 cheques, 7 cheques, enfim. E aí você, e presta atenção, eu não estou falando mal do médico, mas quando você está vivendo uma situação como essa, dinheiro não é problema, porque você quer o quê? Você quer a cura. E eu lembro bem que nós fizemos os primeiros exames, eu queria vir embora. Aí a mãe, né, a Cíntia falou, não amor, vamos fazer, porque eu falei, amor, vamos procurar, não, já estamos aqui, vamos fazer o exame, não sei o quê. Não, doutor, vamos fazer sim. Tá bom, fizemos. E eu não senti muito de ficar ali fazendo o tratamento com aquele doutor, embora ele é uma pessoa muito respeitada dentro do MS. Orei e tal, viemos embora, e ele estava tomando o remedinho.
Aí eu fui atrás de outro, aí me indicaram uma pessoa que assim já tinha assistido uma palestra, porque ele instrui muito os professores, ele é neuropediatra também, e ele mexia com cirurgia, e ele é muito requisitado, esse senhor. E eu marquei uma consulta com ele. E aí nós fomos a Campo Grande, ficou mais longe ainda, enfim. E o Marcos Paulo fez esse tratamento com ele lá, nós não fizemos com o de Dourados. Por quê? Porque lá ele aceitou o meu plano, e ele já era um senhor assim, que ele já atendia meio que por esporte, e foi que pela conversa, ele me convenceu de algumas coisas que hoje eu fui aprender na faculdade. Por quê? Porque eu, como professor de matemática, minha área é exata, se qualquer problema a resposta é 7, tem que dar 7. Agora, como que não entrava na minha cabeça e eu ficava questionando isso com a minha família? Porque o médico de Ponta Porã fala que tem que fazer uma coisa. Aí o consultor com o de Dourados fez uma bateria de exames e ele falou um diagnóstico totalmente diferente do que falou de Ponta Porã. E aí quando eu fui para Campo Grande, o de Campo Grande falou um negócio totalmente diferente do que falou de Ponta Porã. E que falou, não bateu nada na conversa. Eu falei, e agora? Vou para onde? Que é o caso dessa mulher, porque ela ficou sofrendo na mão de vários médicos. O destino dessa mulher mudou quando ela entendeu que ela precisava encontrar algo poderoso para a vida dela. Existem às vezes situações nas nossas vidas que Deus permite para que nós possamos ser dependentes dEle. E eu lembro bem que essa minha fala com esse doutor, lá em Campo Grande, o doutor William, um cara que acabou sendo meu amigo. Eu falei para ele, doutor, eu estou em crise comigo mesmo. Mas por que, Pompílio? Por que você está em crise? Doutor, o senhor é o terceiro médico, o senhor é o terceiro especialista. O Marcos Paulo, na primeira situação em Ponto Porã, aconteceu isso, de Dourados fez isso, e o senhor está falando um negócio totalmente diferente. Desculpa, mas eu vou externar para o senhor o meu sentimento, eu não sei quem está falando a verdade. E ele pegou e falou para mim o que eu ouvi agora no banco da faculdade esses dias. Ele falou assim, qual é a sua área de atuação, meu filho? Eu sou professor. Não, eu sei que você é professor. Você já se apresentou? Você falou que você é professor. Você é professor de quê? Eu falei, eu sou professor de matemática, química e física. Ah, você é das exatas. Então, Pompílio, a medicina não é uma matemática. Então, talvez o de Ponta Porã falou um diagnóstico, o de Dourados falou outro. Eu estou falando para você o que eu tenho aprendido. Há 20 dias atrás eu estava na França, nós estávamos num congresso. E ele me convenceu pelos argumentos do tempo que ele estuda. Porque embora ele seja uma pessoa que quase ele não atuava, ele atendia pessoas que somente procuravam ele. E muita gente procurava, mas assim, ele era um cara que ele atendia meio que quem ele quisesse, por onde ele chegou, e já pela idade. E eu falei para ele assim, o Marcos Paulo vai fazer o tratamento com o senhor. Eu não estou tirando o profissional Dourados. E ele falou, e ele é um excelente profissional. Eu falei, mas vou falar para o senhor o que me convenceu a eu ficar aqui. São a cor dos cabelos, já o cabelo branqueado. Eu falei, a experiência, isso traz muito respeito e credibilidade do jeito que eu fui criado. E o segundo ponto é a sua conversa. O senhor falou que alguns dias o senhor estava na França, num congresso internacional de neuropediatria. Os outros não me falaram que eles estavam em congresso. Então o senhor está com conhecimento fresco na sua cabeça. Então eu vou por essa linha e nós vamos trabalhar com o Marquinhos aqui. Pois bem, foi um tratamento longo, e eu lembro bem que ele não deixou tomar o Tegretol mais, falou, não, ele não vai tomar o Tegretol. Nós não vamos drogar o Marquinho, ele falou assim. Nós vamos preparar essa droga, e essa droga vai ficar com você. Como que foi a convulsão? E enfim, foi me dando os detalhes, eu fui passando para ele os detalhes, mas eu não vi como que começou. E o cara muito inteligente na área, e ele pegou e falou, a convulsão vai acontecer esses sintomas, vai acontecer assim, assim, você vai perceber e tal. E ele convulsionava quando ele tinha febre, ele não podia ter mais de 38 de febre, ele convulsionava. 38,2 ele convulsionava. Fizemos uma série de exames, fomos várias vezes. Vamos para a mensagem agora. A Bíblia fala que essa mulher, ela havia sofrido na mão de vários médicos, diz o versículo 26. E diz
despendido tudo o que possuía. E diz aqui ainda, sem nada aproveitar. E ainda diz, indo a pior. A grande diferença desse tratamento que nós fizemos é que não ia de pior, mas a gente passou vários sustos. Vários sustos. E ele é interessante que é um profissional que, se ele pegava uma criança para ele cuidar, poderia dar um problema e podia ligar para ele te atendia. E eu lembro bem que nós tínhamos o anticonvulsivo, era um supositório preparado em farmácia de manipulação, guardado no isopor com gelo, validade de 30 dias, e nós só usaríamos essa medicação se nós percebíamos os sintomas. E o que ele disse? Fez toda uma aula na explicação, tem uma parábola. Até os 5 anos você vai sentir isso, porque a criança ela tem febre, a criança tem resfriado, porque ela fica tendo muito contato com o chão. Então, a convulsão não é, a patologia dele é tem uma síndrome, ele falou lá, não me lembro agora. Enfim, explicou tudo. E fizemos o tratamento. A diferença nessa mulher é que essa mulher fala que ela ia de mal a pior. Mas numa oportunidade de fé, ela ficou sabendo que estava passando Jesus. E aí eu e você somos aí pertencentes a essa história. Por quê? Porque eu não sei há quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está passando por uma situação. Mas numa reunião como essa, de segunda-feira, você está ouvindo falar de um mestre que é capaz de te dar uma direção, que é capaz de mudar a tua história, que é capaz de transformar os teus projetos. Mas para isso nós precisamos ter a determinação dessa mulher. Características, se você estudar, procurar no Google, não sei, nos recursos que a internet pode oferecer, o que isso representava na época? Representava que era uma mulher imunda, ela não era bem-vinda no meio da sociedade, ela tinha que ficar excluída. E a Bíblia fala que essa mulher, ela resolveu se apegar com Deus, se apegar com Jesus, porque diz a Bíblia, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção de eu buscar a Deus, porque um dia eu liguei a televisão e estava tendo uma transmissão de um culto, e o pastor ora, e era madrugada, coisa de 1, 2 da manhã, e eu cheguei da rua e liguei a televisão, e aí estava aquele momento, e eu lembro que o pastor falava com a pessoa sentada na cadeira de roda, e ele fala com a pessoa, e ele manda a pessoa levantar, e aquele momento aí eu tinha ligado a televisão de pé ainda, e eu estou falando para você de uma televisão antiga, porque eu me converti já faz tempo, é aquela televisão que você tinha que puxar o botão, aquelas caixas de madeira, aquelas TV antigas, então você não tinha controle, então tinha que chegar perto da TV e ligar, e eu puxei o botão, ligou a TV, e ela batia um ponto, fazia um risco, e depois ela abria a imagem. E aí ligou a televisão, eu de pé, e aí um pouco do volume estava um pouco alto, e aí pegando e falando, qual é o teu nome, meu filho, e tal, e não sei o quê, e aí falou, chegou a cura. Estava no canal da programação da igreja. E eu vejo aquele relato, aquele diálogo acontecendo, não, tua cura chegou e tal. Eu falei, não, mentira, palhaçada isso aí e tal. E fiquei olhando aquele aí, eu sentei, fiquei assistindo, fiquei assistindo e falei, não, vou ver. Eu falei, não, tá de palhaçada, falar que o cara vai andar, e é conversa fiada e tal. E o pastor orou, e o cara levantou e andou, eu peguei e falei, não, eu preciso conhecer esse Deus. E a partir daí me despertou o interesse de conhecer esse Deus. E eu posso ver que essa mulher, é isso que aconteceu, tendo ouvido a falar a respeito de Jesus, a Bíblia fala, veio por trás dele. Mas a narrativa aqui, a história, eu quero trazer um contexto diferente, não é diferente, eu quero inserir essa história numa realidade. Porque a Bíblia fala que ela ficou sabendo que Jesus estava passando por lá, veio por detrás dele. Eu posso imaginar aquela mulher, porque a Bíblia fala que ela pensou consigo mesma, se eu apenas tocar nas suas vestes. Cara, ela não precisava uma palavra, ela queria tocar no cara que tinha a fonte de poder. O que nós precisamos entender é que aí, mediante a fé, palavras de dias atrás, de segundas-feiras atrás, que eu falei, fé e superação, essa mulher foi uma mulher de fé, mas essa mulher foi uma mulher determinada. Não adianta você ter fé se você não tiver determinação. Vou contar um exemplo para você. Terça-feira da semana passada, 8:30 da noite, cara, eu estava cansado, cara. Eu tinha saído do plantão, entrei na aula cedo. Era 8:30 da noite, eu olhei no relógio, eu estava na aula, meu irmão.
desde cedo. Aí na hora eu pensei, comigo mesmo, eu assistindo a aula e tal. E conhecimento, meu irmão, conhecimento. O cara passando conhecimento lá. 8:30 da noite. Aí eu peguei e falei. A primeira pessoa que eu pensei foi minha esposa. Aí eu não falei nada. Aí eu saí, fui pro boliche, fiquei lá até fechar. Nós não almoçamos juntos na terça. Ela saiu cedo, eu saí cedo. A gente praticamente não se viu. Ela saiu num horário, eu saí no outro. É o preço que se paga pelas coisas que vale a pena. Tudo que vale a pena tem um preço. Eu já falei isso várias vezes. Deus não é responsável de entregar algo de graça na tua mão se não tiver um preço a ser pago. Sabe por quê? Porque quando você paga o preço, a pessoa valoriza. A pessoa valoriza. E o tempo, a vida vai nos ensinando algumas coisas. Eu já falei algumas vezes, e eu comento isso com as pessoas, que às vezes a gente prega errado. Porque eu preguei muitas vezes que eu não ia dar um carro para o meu filho. E quando ele fez 18, eu dei o carro para ele. Preguei errado. Porque aí eu me pus no lugar dele, empatia. Quando eu tinha 17, eu lembro bem que eu comprei uma moto, meu pai mandou devolver. Você leva essa porcaria daqui, senão eu vou tacar fogo. Ou você cata as tuas coisas e vaza daqui. Não quero você com moto. Mas não quero saber. Some com essa porcaria daqui, mas eu já comprei. Se vira. Eu vou tacar fogo. Não quero. E eu pensei, eu não vou dar cenas de capítulo para ele continuar uma história que eu passei. Porque ele vai querer ter o espaço dele. Ele já trabalha, nessa idade ele já trabalhava, ele já tinha o dinheiro dele guardado. Esse dia eu ensinei ele a acessar, ensinei não, comentei com ele sobre o FGTS, ele olhou quanto que ele tem de FGTS e falou, tá louco, hein, pai, já dá para trocar de carro já. Porque ele tem carteira registrada na empresa desde os 15 anos. Ele recebe o salário, ele é funcionário da empresa. O mais velho. E aí eu dei o carro para ele. Por quê? Porque se eu não desse o carro, ele ia tentar comprar uma moto. Ainda falei para ele, nós vamos comprar um carro para você, porque você é um cara que primeiro você merece. Porque na minha ausência você resolve as coisas, que eu te dou umas missões que você não tem idade, você assume e você resolve. Quando o pai ficou entubado, você ficou tocando esse negócio aqui. Você e tua mãe. Mais você. E é de admirar, você é uma pessoa nova e tal, e enchi a bola dele. E eu não precisei repetir o discurso. Ainda falei assim, eu vou te dar o carro, porque senão você vai comprar uma moto. Ele falou, que ideia, pai. Eu falei, cara, eu já tive 17 anos. Não, pai, porque assim, os filhos vão querer a mesma coisa que a gente teve. Às vezes vão querer coisa melhor. Mas voltando para a mensagem da determinação, o que levou essa mulher a alcançar? Ela não se importou com nada. Sexta-feira eu tive que faltar a aula. Tem que trabalhar, meu irmão. E eu não queria faltar. Aí eu fiz uma foto, e desculpa falar, eu sou velho para gurizada, cara. Eu sou o seu Pompilho. O senhor é um exemplo para nós. Pegou o peso, porque agora eles olharam eu. Aí eu fiz uma selfie, chegando no plantão, falei, galera, hoje eu não vou estar. Porque eu preciso trabalhar para pagar minha faculdade. Eu não sou que nem eles, que eles têm o pai que está pagando tudo. Eu estou aqui. Aí muitos pegaram a minha foto e falaram, o senhor é um exemplo para nós. Nós vamos anotar, outro coro pegou, nós vamos anotar tudinho e nós vamos mandar no seu privado. Porque eu falei que quase eu não olho o grupo, porque o grupo misericórdia, eles me inseriram naquele grupo lá e eu queria sair, mas eu não posso sair, porque é o grupo da sala. E é tanta bobeira, é tanto nhe e tal. Aí eles falaram, você não viu, está no grupo. Eu falei, rapaz, eles brigaram no grupo esses dias lá, me chamaram para apaziguar a situação. Eu confio no senhor, eu queria que o senhor conversasse com a fulana, que não sei o quê, porque a fulana ficou brava comigo, eu nem sabia do que se tratava. O senhor não está acompanhando no grupo? Não estou acompanhando, eu não acompanho o grupo. Eu queria, na verdade, sair do grupo. Só que como é o grupo da sala, não é razoável eu sair. Porque eu sei que Deus me colocou no meio daquele time lá. E pensa um balaio de gato. Por que eu estou passando isso para você? Porque tudo que você vai alcançar lá na frente tem o sacrifício. Eu vou colocar exemplo, Vinícius terminou. Doutor Vinícius terminou.
E ele é funcionário público que nem eu. Foi fácil? Não foi. Atrasou internado, não sei se você me permite, eu só colocar algumas coisas. Atrasou internado tudo por conta do trabalho. Porque não é uma formação diferenciada. O Lúcio, meu irmão, está terminando 8 anos de medicina. De 6 teve que fazer em 8. Por quê? Por causa do trabalho, por causa da situação econômica. E ninguém sabe disso. Hoje ele é médico, mas teve gente, hoje não, está terminando. Mas teve gente que pegou e falou assim: eu admiro o teu irmão, pastor. Por que você admira? Porque ele vende pão. Ele vende pão caseiro, ele é um pastor da igreja. Isso para mim é humilhante, o cara falou para mim. Isso para mim é humilhante. Eu falei: meu irmão, então você não sabe, nós somos tudo assim. A gente vende arroz com galinha, a gente vende pão, o que a gente puder fazer, a gente faz. Ele falou: não, o que eu estou falando não é feio. É que eu sou verdadeiro, eu não tenho essa coragem, essa audácia. Eu não tenho essa determinação. Essa é a história. Para a gente orar encerrando. Essa mulher, ela só alcançou, querido, não foi por causa da fé. Ela foi uma mulher determinada, porque ela pensou: o que eu preciso é eu tocar nas vestes. O que a gente precisa para a gente vencer 2025 é tocar nas vestes, porque quando toca nas vestes sai o poder, e quando sai o poder sai a direção, sai o caminho, sai a posição certa. É isso, querido. E a gente, mais do que nunca, a gente tem que se apegar com Deus. Mais do que nunca, Deus tem que ser o nosso baluarte, dizem Salmos. É o socorro bem presente. Essa mulher, ela alcançou a vitória na vida dela, e nós vamos alcançar. Eu não sei se é 10 anos, se é 8 anos, se é 12 anos, como é o caso dela. Mas tudo que ela ganhava ia para o ralo. A Bíblia fala que ela fazia tratamento e ela ia ainda para a situação ainda de mal a pior. Que nós, em nome de Jesus, não venhamos ser dessa forma de a gente estar num negócio de mal a pior. Talvez o teu está estagnado. Eu quero falar para você em nome de Jesus, às vezes está parado há muito tempo. Meu irmão, é o momento de você virar a mesa, de você ser determinado e falar: o que eu vou fazer de diferente? Porque eu vou falar uma coisa, às vezes a pessoa ora, a pessoa clama, mas ela não começa por onde? Às vezes a mudança tem em nós mesmos. Nós queremos a mudança, mas nós temos que ser a fonte de mudança. Não tem, meu irmão, não funciona dessa forma. Eu vou contar um episódio aqui para você. Teve um intervalo, eu não tive ainda folga na faculdade. Aí eu escutei: ei, seu Pompilho. Aí era a turma do Pedro Paulo, ele está no 3º semestre. Aí ele: ô pai, chega aí. Aí eu fui lá. Beleza, aí me entrosei com eles. E é difícil o filho chamar o pai para conversar, porque eu estou falando para vocês, eu já escutei isso lá no boliche. Às vezes a pessoa chama o Uber e chega a mãe para buscar. E eu escutei isso, a mãe chegou. Foi humilhante para o menino. O que você está fazendo aqui? Vai embora, eu já chamei o Uber. Verdade, eu escutei isso. As famílias estão assim lá fora quando não tem Deus. Os pais muitas vezes é um motivo de vergonha na vida dos filhos. Meu Deus do céu, que isso, cara? Aí o meu filho me chamava: ô pai, chega aí e tal. Ah, então o senhor que é o seu Pompilho, que é o pai do Escobar e tal. E a conversa vai, conversa vem. E aí eu estou entrosado. Aí no outro dia, eu lembro bem que eu queria comer um espetinho, fui na praça, o Pedro Paulo estava no boliche, eu passei ali na praça comer um negócio, porque a minha restrição, eu não posso evitar pizza e tal, fui comer só o espetinho. Aí eu chamei ele, falei: ô, vamos sair com o pai. Aonde? Falei: vamos ali, vamos comer um espetinho ali no Baiano, ali na praça, tem o Baiano que era um achegado meu. Aí chegamos lá, aí o Pedro Paulo foi comigo, aí chegamos lá, ele falou: mentira, eu não acredito que vocês estão aqui, tá, conversando. Aí esse mentira, a conversa é a conversa deles. Era 2 colegas dele, a menina da sala dele e o cara é do 2º semestre. Ô pai, esse aí é o pessoal lá da faculdade, tá? Ô pessoal e tal, não, tô sabendo, o senhor que é o pai do Escobar, conversando. Aí eu falei: gente, era terça, o dia que eu saí 9 horas, isso já eram as 10h30 da noite. Aí peguei e falei para ele, cara, vou falar uma coisa, quase nós viemos embora de Imbaretê, porque Imbaretê é o nome do guarda lá, que é a empresa Imbaretê no Paraguai. Ou nós batemos um cadeado praticamente na faculdade, Lobato. Nós saímos lá, estava tudo apagado, só era nós tendo aula, cara. Eu estava indignado com aquilo, porque era até 9 da noite, doutor. Aí eu contei isso para eles, aí eles falaram, eu falei assim: o duro que amanhã, 7 horas da manhã, tem aula, que é 6. E tem uma tolerância para entrar, rapaz, é uma coisa de doido, acordando cedo, 5 horas da manhã, dormindo tarde, que negócio de doido, tá, beleza.
Aí o meu filho conversando e tal, aí ele falou assim, o ano passado eu perdi umas quantas práticas, porque às vezes eu terminava 8, 9 horas da noite, a aula eu não aguentava acordar cedo, e eu não sabia que ele matou as aulas, ele ficou dormindo, safado. Safado na brincadeira, tá? Aí eu contei para a Cintia, falei, você acredita que esse bocó do Pedro Paulo, ele faltou umas aulas de prática, porque ele não acordava e tal? E eu assim, na confiança do filho, ele não reprovou, tem as notas como cabeça, mas não é razoável faltar aula. Aí a Cintia pegou e falou assim, se eu tivesse no meio, na hora eu já ia falar, você é um sem vergonha, você não foi estudar, não sei o quê, por que você não se posicionou desse jeito? Eu falei, mas era a última conversa que eu ia estar no meio deles. Deixa ele se soltar na minha frente. Aí depois, quando nós fomos embora, subimos no carro, eu falei, então é isso, né, cara, seu cabeção, quando você ficou dormindo, que você estava cansado, sei o quê, negócio da aula, cara... Não, pai, mas eu não reprovei, pai, você viu, eu passei e tal, que não sei o que, é que não aguenta, pai, você vai ver, você vai passar por isso, é cansativo e tal. Por causa do relacionamento que eu tenho com meu filho, eu falei para minha esposa, e você vê que é um temperamento, porque ela é sargentona, cara, ela enquadra os caras lá em casa, até eu. Então eu falei para ela, não, deixa que eu tenho o meu jeito de lidar com ele. Eu tenho o meu jeito de lidar com ele. Não é que eu faço tudo por ele, mas tem muitos pais com os filhos que há uma barreira, o meu não. Eu conheço meu filho, qualquer BO que acontecer, eu sei que é o primeiro telefone para quem ele vai ligar. Eu sei. E quando ele pisa na bola, eu peço direção de Deus para eu chamar ele, e aí eu dar as lapada nele. Lapada que eu falo em palavras, em conversa, isso é direcionamento. Então às vezes a pessoa tem essa barreira, e é possível você alcançar o resultado através da determinação. Para a gente encerrar, diz ela, tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. O que eu e você precisamos, nesse período de determinação, é você apenas tocar. E esse tocar é você ser determinado. Aí lá na frente você vai alcançar uma coisa grande, vai falar, nossa, você é uma pessoa de sorte. Não tem regra não, meu irmão. É o poder de Deus, Deus te dando a direção para você vencer. Deus dando direção, em nome de Jesus. Eu quero começando essa segunda-feira, eu quero que você fique de pé, você venha à frente. Em nome de Jesus, você que se encontra em casa, que está assistindo essa palavra, onde você está, no seu trabalho, eu quero deixar essa mensagem para você. Você que está aqui na igreja, vem aqui à frente já. E eu quero declarar para você que está acompanhando essa mensagem, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, que seja um mês de março abençoado sobre os seus negócios, que você não venha desistir, que você venha se comportar como essa mulher do fluxo de sangue, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, que você aí onde você está, você possa fechar os seus olhos e você fazer uma reflexão, Senhor, o que precisa ser mudado na minha vida? Eu quero ser diferente. Se você quer alcançar coisas grandiosas, é o ano da superação, e eu profetizo para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos organizar para a gente orar aqui. Amém. Pai, eu coloco na Tua presença esses recursos, esses dízimos e essas ofertas. Consagro a Ti, Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que através desse ato de fé, haja mantimento na Tua casa. Eu consagro a Ti, Senhor, ó Deus, esses recursos, e profetizo multiplicação daquilo, como diz a Tua palavra, que os Teus servos estão trazendo no Teu altar. 30, 60 e até 100 vezes mais. Assim eu oro e declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus seja sobre a sua vida nesses dias, como naquela mulher, que dela saiu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que saia poder dos céus sobre a sua necessidade, sobre o seu anseio. A Bíblia fala que aquela mulher, ela estava enferma. Tudo que ela ganhava, ela perdia. Talvez há muito tempo você está tentando